quero falar agora é só um pouquinho sobre aqueles que entesouram para si mesmos e aqueles que entesouram para Deus. Entesourar para si mesmo é fazer tudo aquilo que, aos seus olhos, pode ser aquilo que faça você ficar grandioso diante dos homens. E aí o critério é de uma subjetividade absoluta. Absoluta. Não tem nada que possa definir a priori com que valores a gente entesoura para si mesmo. Porque é tudo aquilo que você diz que é o que faz você crescer, se tornar importante, visível, reconhecido, aplaudido, percebido, louvado. Essas são as coisas que fazem a gente entesourar para nós mesmos. Pode ser dinheiro, pode ser uma coleção como aqueles calhambeques, aquelas carangas que eu mostrei aqui no início. Se você tiver muitas daquelas, como eu já conheci gente que tinha orgulho de te levar para a parte de baixo da casa e mostrar 35, 40 carros daquele tipo. Milhões de reais ou de dólares investidos ali. Era a glória do sujeito. Era aquilo ali. Agora, ele negociava com a empregada dele centavos em relação ao que ela iria ganhar. Mas quanto aquilo ali, não, ele pagava de olho fechado qualquer coisa. Podem ser livros. Já houve, agora eu tenho poucos livros, mas eu já tive muito livro. No tempo da Fábrica de Esperança, eu cheguei a reunir 80 mil livros para a fábrica, dos quais uns 20 mil eram meus, que eu botei lá. E depois eu retirei de lá uns 5 mil, 6 mil, dos que eu achava mais importantes. Em 98, quando eu disse que eu nunca mais iria pregar, teve muita gente querendo comprar meus livros, porque de fato são livros raros, de autores que hoje em dia você já nem acha mais muitos deles. E naquele tempo, mais ainda, tinha gente que dizia: você tem um tesouro em livros aí. E só porque são seus, valem muito mais. Como teve gente que comprou coleção de fitas minhas, não vendidas por mim, mas colecionadores que até então colecionavam 20, 30, 40 mil fitas de mensagens minhas, venderam por valores altos. Eu tenho um amigo que comprou uma coleção de fitas cassete minha, porque ele ficou com medo de nunca mais me ouvir na vida. Ele comprou por uma grana enorme e mandou preparar uma sala imensa e encheu-a toda com as minhas fitas cassete, de áudio e vídeo cassete. É um tesouro, dependendo do que você atribui. Agora, o pessoal é mais básico mesmo, né? O pessoal acha que a única coisa que entesoura, faz você ter aquilo que seja valor para você, é grana acumulada, guardada. Isso é o que faz você entesourar para si mesmo. Tem uns que são mais subjetivos, não tem esse tesouro todo, mas ele diz: eu tenho 5 faculdades, 2 mestrados, 2 doutorados, um pós-doutorado. Esse é o meu tesouro. Ele mostra aquilo ali, bota logo na porta da casa. É um cara meio Decotelli, assim,
nas apreciações de valores dele. Entesourar para o homem. E Deus diz, isso é loucura, meu filho. Você entesourar para o homem é maluquice. A única coisa que não é louca é se você entesourar para Deus. Aí alguém diz, mas como é que eu entesouro para Deus? É claro que se eu fosse um pastor religioso, eu sou um pastor do Evangelho, da espiritualidade do Evangelho. Disso eu sou e serei eternamente pastor. Mas se eu fosse um pastor desses que você conhece por aí, na mesma hora, sabe o que ele diria a você sobre entesourar para Deus? Ele iria dizer, dê o dízimo, meu filho, minha filha. Só assim você entesoura para Deus. Venda tudo que você tem e doe para a igreja. E se depois você quiser saber como os seus bens estão bem guardados, visite a minha casa na Flórida, que você vai ver um iate bem parado na porta da minha casa, no canal. Aí você vai ver como eu estou guardando o seu tesouro para Deus, muito bem guardado. Entendeu? Porque você doa para Deus e Deus manda eu guardar para você. É, meu irmão. Agora, se você quiser saber o que é entesourar para Deus, é o que Jesus disse ao jovem rico. Vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. Foi o que meu pai fez com 47 anos de idade, 48, 49, já ficando rico pela segunda vez, porque ele não sabia não fazer dinheiro. Tocava a mão, virava dinheiro. Mas como ele se converteu, tudo aquilo que ele tocava virava dinheiro, ele doava para os outros. Até que chegou a um ponto que ele ganhou algumas coisas enormes que não tinham nem muito poder de avaliação, não eram nem objeto de avaliação tão ponderável assim. Quanto custava há 50 anos atrás 4 quilômetros de praia em Rio das Ostras? Hoje em dia a cidade inteira está construída dentro do terreno do meu pai, que ele não quis. Ele doou, ele entregou, ele disse, não, eu ganhei isso aqui porque eu sou esperto e malandro, sei fazer as coisas como advogado, mas eu não mereço ser dono disso. Isso aqui tem que ser dado para quem merece, para quem precisa. E foi fazendo isso com tudo mais. E entesourando para Deus. Porque eu só entesouro para Deus quando eu socorro o meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando eu facilito a vida do meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando, podendo, eu assalario e melhoro a vida do meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando eu invisto naquelas coisas que vão facilitar e melhorar e qualificar a existência do meu próximo. Como diz a Escritura, ela diz que aquele que dá ao próximo a Deus empresta. Ela diz inúmeras vezes que aquele que anda e derrama o que possui como favorecimento ao próximo está entesourando nos céus, fazendo tesouro nos céus. O Velho Testamento diz isso, o Novo só diz isso. Escandalosamente é isso que Jesus diz e você não quer ouvir. E os coaches da prosperidade ficam com raiva de mim porque Jesus diz isso. Não diz o que você ensina, não, menino. Você está abrindo e fechando tudo em nome de Jesus, mas o que você está ensinando in between é totalmente contrário ao ensino de Jesus.
Jesus não quer ninguém passando fome. Ele quer que eu viva com modéstia, com dignidade. Ele quer que eu tenha o suficiente para socorrer a mim mesmo, a minha família, e para socorrer o necessitado, mas não existe em Jesus nenhum projeto de riqueza gloriosa para mim. Ao contrário, se eu tenho esse poder de transformar coisas simples em tesouros, eu devo fazer isso como quem vai enriquecendo a vida de quem não sabe fazer a mesma coisa, não tem esse poder, não tem essa inteligência, não tem esse dom que eu tenho e eu uso para tornar a vida de quem não tem melhor. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 8. E é o que ele diz escrevendo a Timóteo, no capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo. Ele diz, olha, não se empenhe em ficar rico, senão você vai entrar em muitos laços e ruínas. Não faça isso, ao contrário. Se você tem esse poder, transforme tudo isso numa usina de graça, de favorecimento, atingindo outros. Aí você diz, bom, se eu fizer isso, eu nunca vou ter nada acumulado para o dia de amanhã. Se eu fizer isso, eu não vou ter nada acumulado para o dia de amanhã. Deixa eu anotar aqui, ó. Se eu fizer isso, se eu fizer isto, eu não terei nada acumulado para o dia de amanhã. É o que diz aqui o nosso amigo, super bem treinado, que aprendeu outras coisas que não são o Evangelho. Bom, é a sequência do que Jesus diz. É a resposta de Jesus que eu iria dar hoje, mas que agora eu só vou dar amanhã. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso, por causa disso, dessa história, desse papo, eu vos advirto, não andeis ansiosos, quer ler, leia. Mas eu só vou continuar amanhã. Jesus, tu sabes em que tempo nós estamos vivendo. Como o Evangelho se tornou numa peça romântica idiota. Como tudo isso que eu faço aqui é idiotice para a maioria. E para aqueles que são os professores, os mestres da riqueza, que ensinam como você planeja a mente para ganhar dinheiro, quais são as palavras que você tem que dizer, com que atitudes você tem que enfrentar, quais são as expressões chaves que você tem que usar e que atitude e espírito você tem que praticar para você ser cabeça e não cauda e ser sempre aquele que lidera, que quando chega, já chega determinando os ambientes. Totalmente diferente de Jesus, que disse, não tente determinar os ambientes, senta lá atrás, fica quieto, deixa o outro te chamar para frente. Não busque aparecer assim, não acumule, ou seja, tudo diferente do que está sendo ensinado e ensinado em nome de Jesus, de um Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Por favor, permite que essa palavra esclareça e ilumine alguns que podem até me perguntar, mas que mal há em que eu fique rico, Caio? O problema não é você ficar rico, o problema é você. Eu conheço umas poucas pessoas que podem ficar ricas, mas não é o seu caso, você é bobo. Você é bobo.
Você é tão idiota que você paga milhares de reais para entrar num curso que te ensine a ficar rico. É por isso que, para você, é um grande laço, e para um grupo muito pequenininho, e, em geral, esse grupo que fica é um grupo que nem buscou, que só sabe naturalmente ficar. Mas você gasta milhares e milhares de reais nos Estados Unidos, de dólares, para aprender a ficar rico no papo, controlando os outros, na hipnose, na sugestão e no controle mental. É ou não é verdade? Por isso, se você prospera, você acaba se dando muito mal. Muito mal. Porque, infelizmente, você é apenas um babaca. E aí você se destrói todinho. E eu digo que você é um babaca porque você entra nessa. Quando eu vejo o cara entrando nesse desespero, e querendo ganhar dinheiro assim, eu digo, meu Deus, ou tem um cara mal intencionado ali, ou a melhor designação para ele é tê-lo como um babaca fascinado, desse tipo totalmente cheio da capacidade de se tornar tomado de perplexidade admirada e de inveja que foi transformada num sentimento bom, como outro dia eu vi alguém dizendo, não perca a sua capacidade de ter inveja, porque a sua inveja vai lhe ajudar muito, muito. Aí eu digo, I rest my case, porque é tudo o oposto do que Jesus e o Evangelho ensinam. Só que agora isso está sendo ensinado não mais em igrejas neopentecostais. O pessoal diz, por que os neopentecostais é que tem que ficar com a grana toda? Vamos desenvolver coisas que a gente ofereça, que nos deem um curso danado e que ensinem esse pessoal a ficar tomado de ambição e de cobiça, porque para você crescer nisso, você tem que ter ambição e cobiça, e é estimulando a ambição e a cobiça deles que a gente vai ganhar uma grana, de modo que alguns se tornaram os sacerdotes da espiritualidade, dessa riqueza, enquanto outros são os membros, contribuintes, pagando fábulas para aprenderem a envolver outros e entrarem nessa grande pirâmide onde ninguém produz um carrinho de plástico, mas é tudo aqui, ó, no gogó. São os gogós de ouro. E que o Senhor te salve de se tornar um cara desse, uma pessoa assim. Eu peço a Ele que te dê inteligência para você ganhar a vida produzindo aquilo que vai enriquecer a outros. Como eu gostaria que você se transformasse em médico, em enfermeira, em cientista, em físico, em geneticista, em biólogo. Como eu gostaria que você se transformasse num grande engenheiro, você aprendesse as novas engenharias. Como eu gostaria que você prosperasse oferecendo ao mundo recursos palpáveis, recursos concretos, recursos que possam facilitar a vida na Terra. Quem me desse, você prosperasse porque você desenvolvesse cada vez mais máquinas de eletricidade que funcionassem dentro da própria casa. Quem me dera você desenvolvesse equipamentos que facilitassem a produção de energia limpa. Quem me desse você
me dera você criasse sistemas em que as pessoas pudessem ter sua própria agricultura doméstica de maneira empilhada, crescendo em ambientes pequenos, mas o suficiente para trazer alimento para qualquer família, em qualquer lugar. Quem me dera você prosperasse desse jeito, prosperasse com ciência, prosperasse com saber, prosperasse produzindo concreções na vida dos outros. Aí você me pergunta, e você, Caio, prospera produzindo que concreções? Bom, dinheiro, para mim mesmo, não é o caso, mas eu produzo muitas concreções. Se vocês vissem as pessoas que iam se suicidar e desistiram, aos milhares, vocês iam ver como elas são reais, como dá para pegar nelas. Pegar nelas. É por isso que eu gosto de levar filho meu para eventos meus, sabe por quê? Eles só ouvem essas histórias de gente que fica, às vezes, 3 horas numa fila para me falar ao pé do ouvido. E que antes de chegar lá no fim para me contar essa história, conversaram com a minha mulher ou com os meus filhos, dizendo: você não tem ideia. Eu estava há 15, 20 anos medicado, morrendo numa cama. Eu ouvi teu pai uma vez. E foi uma espécie de anjo do Senhor que me agarrou e me botou em pé, e olha eu aqui. Não é um, não são 2, não são 3, são dezenas, são milhares, são concretos, mais concretos do que computadores quânticos. Os que são curados, os que são levantados do medo, do pânico, da depressão, os que voltam para casa depois que tinham desistido de si mesmos e se tornado mendigos. Você quer saber o que resulta de concreto no que eu faço? Eu posso te apresentar milhões de concreções. Milhões. Eu estou fazendo isso há quase 50 anos. Viu, garoto? Milhões de concreções. E são todas produzidas apenas pelo poder do Evangelho. E que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. E que essa palavra abra entendimentos e discernimentos e compreensões. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.